Com muita alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus amados, podeis tomar assento. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Oséias por ter me confiado esta nobre missão de nesta manhã poder transmitir a poderosa palavra de Deus, à igreja do Senhor, a eleita do Senhor, a igreja do Senhor que é sábia, e como já bem disse o pastor Josué, é uma grande responsabilidade, porque cada crente que aqui está nesta manhã, por mais simples que ele seja, ele conhece a palavra. E eu quero já tirar qualquer expectativa nesta manhã de alguém pensando que vai ouvir algo novo. Eu vou falar aquilo, meus irmãos, que vocês já ouviram, que os servos de Deus aqui já pregaram, neste púlpito ou em outros púlpitos. Não vou trazer nada novo, porque eu vou falar da palavra, e todo crente tem a Bíblia, todo crente conhece a palavra. Então eu quero apenas lembrá-los de alguns textos bíblicos e aquilo que o Espírito de Deus colocar no meu coração. Eu até anotei aqui algumas coisas, mas nem sei se eu vou conseguir seguir isso daqui, mas eu quero estar aqui à disposição de Deus, para falar com a igreja de Deus nesta manhã. E para isso eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20. Eu vou ler inicialmente o primeiro versículo. E quero pedir aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler a Bíblia nesta manhã. E eu creio que Deus vai falar conosco através desta palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, o versículo 1. Diz assim: naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quantos podem dizer amém? Meus amados, quando nós lemos esse texto, isoladamente, sem o seu contexto, nós temos uma impressão de que o rei Ezequias era um homem atrapalhado, assim, né? Desorganizado, um homem de uma vida desregrada, porque a ordem de Deus para esse homem, a palavra de Deus, foi uma palavra muito dura. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas, meus amados irmãos, se nós voltarmos um pouquinho, lá para o capítulo de número 18, do segundo livro dos Reis, nós vamos encontrar um relato bíblico a respeito da vida desse homem. No capítulo de número 18, a partir do versículo 2, fala que esse homem, Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar em Judá, o reino do sul. E no versículo de número 3, a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Veja bem, esse homem ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E olha que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. Fazer as coisas aparentemente retas aos olhos dos homens é fácil. O negócio mais sério é ser reto diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, eram os locais onde eram feitos os cultos pagãos. Ele colocou abaixo tudo isso, ele fez em pedaços a serpente de metal. Lembra aquela serpente que Moisés levantou por ordem de Deus, lá no deserto, quando os filhos de Deus murmuraram contra Deus e contra Moisés, e Deus enviou aquela praga de serpentes que começou a assolar o arraial do povo de Deus,
E aí eles clamaram a Deus, clamaram a Moisés, e Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de metal, colocasse numa haste, e todos aqueles que fossem feridos por uma serpente, olhassem para aquela haste de metal, aquela serpente de metal, eles eram curados. A peçonha, o veneno daquela serpente não lhes faria dano algum, e isso aconteceu. Acontece que os filhos de Israel, a partir de algum tempo, começaram a adorar aquela imagem de uma serpente. E olha só, isso perdurou por muito tempo, mas esse rei, ele tomou o cuidado de destruir esse ídolo, nos termos de Judá. Olha só o zelo deste homem. No Senhor, versículo de número 5, no Senhor Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Olha só o currículo desse homem. Esse homem era crente ou não era? Esse homem não era um crente, assim, a gente usa uma expressão assim, mais ou menos, né? Não, esse homem era crente. Esse homem era crente. Esse homem tinha compromisso com Deus. Porque, versículo 6, porque se chegou ao Senhor, olha só, ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. O crente é assim, meus irmãos. Ele se porta com prudência. Esse homem se portava com prudência. Para onde quer que ele se dirigia, ele se portava com prudência. E ele não aceitou a servir o rei da Síria. E assim, o crente que ele está perto de Deus, se aproxima de Deus, anda na presença de Deus, ele não concorda em servir aos reinos do mundo. Ele não concorda em ser escravo, porque Jesus, ele é o nosso libertador. E a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E nós somos libertos. Crente liberto, ele não se submete ao jugo do pecado, ao jugo do mundo. Por quê? Porque ele conhece a verdade, ele conhece o seu Deus. Muito bem, esse aqui é o currículo de Ezequias. Aí vem a pergunta, mas então, o que faltava para esse homem? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Esse homem com esse currículo, meus irmãos, recebe de Deus uma repreensão tal. Aí eu fico preocupado comigo. Eu olho para mim e falo, meu Deus, olha o currículo desse homem. Irmão, você não está preocupado não? Irmã, a senhora não está preocupada não? Quando olha para o currículo desse homem aqui, que recebe uma tal repreensão de Deus, pastor Oséias. Imagina eu. Meus irmãos, é para a gente pensar um pouco. Pensar um pouco não, pensar bastante. Para ser sincero. Ezequias viveu no seu reino, pelo que nós lemos nesse relato bíblico, de forma exemplar. O que é então ordenar a casa? Eis a pergunta. O que é ordenar a casa? Meus irmãos, ordenar significa colocar as coisas em ordem de prioridade. É isso. Ordenar significa colocar as coisas que acontecem na nossa casa, na nossa vida, em ordem de prioridades. É importante a gente observar que Deus não manda Ezequias colocar a vida em ordem, porque a gente viu que a vida dele estava em ordem. Ele manda colocar a casa em ordem. Aí vem um conceito que a gente valoriza muito aqui na Assembleia de Deus, Ministério da Família. A casa aqui representa a família. Então aqui Deus estava falando para Ezequias, é o seguinte, você precisa colocar a sua família em ordem. Você precisa estabelecer prioridades dentro da sua casa, da sua família. Porque, meus irmãos,
Prioridade deve ser aquilo em que nós investimos mais tempo, mais energia, mais dinheiro. Aliás, eu quero dizer uma coisa, que todo ser humano, quando ele nasce, ele recebe duas coisas de Deus: tempo e energia. Com essas duas coisas, se ele souber trabalhar direitinho, aproveitar bem, ele consegue dinheiro. Sabe? Quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, mas a gente tem pouco tempo, não é assim que acontece? Vamos precisar fazer isso aqui, estou à disposição, não tem tempo, preciso fazer aquele curso lá, não sei o quê, mas não dá tempo, porque eu estou muito ocupado, tem muita energia, mas falta tempo. Aí passam-se os anos, a pessoa se aposenta, aí ele tem tempo à vontade, mas falta energia. A energia está na reserva já. Na reserva, aí ele começa a ter aquela vontade de fazer as coisas, mas não tem energia suficiente para fazer aquilo que o tempo lhe proporciona. E muitas vezes as pessoas gastam muito tempo e energia na vida, e conseguem até conquistar dinheiro, mas de forma que sacrifica a família. E aí é o problema. Aí entra o problema. Aí eu quero fazer uma pergunta. No que é que nós temos dedicado mais intensamente? Energia, tempo e dinheiro. Vamos pensar um pouquinho. O que é que eu tenho gastado mais tempo? O que é que eu tenho empenhado mais esforço? No que é que eu tenho gastado mais dinheiro? Na ordem de prioridades em casa. Casa que é família. As pessoas são sempre mais importantes do que as coisas. Aí pergunta para você mesmo: será que lá em casa as pessoas são mais importantes do que as coisas? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ultimamente a gente está vivendo num tempo meio atrapalhado. Quando alguém fala assim: olha, teve um acidente, o irmão fulano de tal bateu o carro. E aí sabe que tem algumas pessoas que perguntam imediatamente, não espera nem a pessoa terminar de falar: tem seguro? Por quê? Ele está preocupado com os danos materiais. Fulano, aconteceu um acidente lá, e estragou muito o carro. Ele nem pergunta se as pessoas se machucaram, se está todo mundo bem. Não, porque hoje nós estamos vivendo num tempo em que as coisas são muito mais valorizadas do que as pessoas. Infelizmente nós estamos vivendo este momento. Mas na casa de Deus, no meio do povo de Deus, tem que ser diferente. As pessoas sempre são muito mais importantes do que as coisas. Não tem outro jeito. Bom, falando em prioridades, em casa, o relacionamento conjugal é a mais alta prioridade. Quantos podem dizer amém? Porque tem casais, que quando os filhos começam a nascer, começam a chegar, um esquece do outro. Não, e tem casais que chegam numa situação que chegam até a entrar em conflitos por causa de filhos. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Não, porque meu filho é mais importante, se ele quiser ir embora que ele vá, se tal, o que é importante para mim são meus... Não, em primeiro lugar é o relacionamento conjugal. Sabe por quê? Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 até o 33, aí ele vai falando sobre os deveres das mulheres, como é que elas devem se comportar. Aí vai falando também sobre os deveres dos maridos, que eles devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, que assim mesmo se entregou por ela, deu a vida pela igreja. Assim, Paulo falando, assim também os maridos devem fazer. É mais alta prioridade ou não é? Alguém dá a vida. Já pensou, irmão? Você dá a vida pela tua esposa? Você morrer por ela?
Isso aí é prioridade ou não é? A mais alta prioridade. A sua vida é menos importante se você estiver com ela em jogo por causa da sua mulher. Entenda isso. Isso não é uma coisa tão simples assim, não. Isso é uma grande responsabilidade para nós, os homens. Sim. Que tem algumas irmãs que quando lê aquele primeiro versículo que foi projetado aqui, ficam preocupadas, né? Mas a situação para nós homens não é muito simples, não. Morrer pela esposa, estar exposto a dar a vida por ela, isso é algo da mais alta prioridade. Paulo, ele fala o seguinte, olha, quem cuida bem da esposa, quem ama a esposa, está cuidando de si mesmo, porque os dois são uma só carne, é unidade, isso é prioridade. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 3 a 7, o apóstolo Pedro também fala sobre isso. E ele chega a dizer o seguinte, olha, Sara, ela chamava Abraão de Senhor. Ela tinha um respeito tão grande por Abraão, que ela chamava ele de Senhor. Ao meu Senhor. Ah, quem é aquele? Aquele é o meu Senhor. Irmã, você pode falar isso do teu marido? Você se sente à vontade de falar isso? Não estou dizendo que você vai ter que cair publicamente falando, esse é meu Senhor. Estou só relembrando que a Bíblia está falando aqui, tá? Mas também, a Bíblia fala, nesse mesmo texto de primeira carta de Pedro 3, do verso 6 a 7, que os maridos têm que coabitar com elas com entendimento. Entendendo que a mulher, ela é mais emocional, ela é mais sensível, e que eles têm que coabitar com elas com paciência, com amor, com cuidado e tal. Ele fala, estou parafraseando aqui. Por quê? Ele fala o seguinte, ó, porque se vocês não fizerem isso, está lá no texto aqui, ó, para que não sejam impedidas vossas orações. Irmãos, é prioridade o bom relacionamento conjugal ou não é? Se o negócio não estiver bem lá em casa, não adianta fazer campanha, não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ir para o monte, não adianta fazer sacrifício, porque não passa de sacrifício de tolo. Porque se as coisas não estiverem bem lá em casa, entre você e a tua mulher, entre você e o teu marido, não adianta fazer sacrifício que Deus não recebe. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas eu oro tanto. Ora, continue orando, mas coloca as coisas em ordem na tua casa, para que a tua oração suba até a presença de Deus, e Ele opera um milagre na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, meus irmãos, é isso. Em primeiro lugar, o relacionamento conjugal, porque nós estamos falando aqui de colocar em ordem, então vamos colocar na ordem certa. A primeira, na ordem de prioridades, é o relacionamento conjugal. Segundo, o relacionamento com os filhos. E é aqui que eu vou gastar talvez um pouco mais de tempo. Por que o relacionamento com os filhos tem uma grande importância na nossa casa, na nossa família? Primeiro, porque os filhos, conforme está escrito em Salmo 127, o verso 3, eles são herança do Senhor. E você não pode tratar a herança do Senhor de qualquer forma. Você não pode lidar com a herança de Deus de qualquer jeito. Você não pode tratar a herança do Senhor de forma relaxadamente. Não. Você não pode terceirizar aquilo que é responsabilidade sua para outros. Tem famílias, tem pais que ficam preocupados quando vai se aproximando as férias escolares dos filhos, porque não suportam a presença dos filhos em casa. Irmãos, o que é isso? Pais que não suportam os filhos conversando, perguntando alguma coisa, que já manda logo, vai assistir um desenho. A Netflix tem lá tanto desenho para você, escolhe alguma coisa, pega o tablet, pega o celular, assiste alguma coisa, me dá um tempo. Não querem gastar tempo com os filhos. Bom, eu falei aqui
que aquilo que é prioridade na nossa vida é onde a gente investe mais tempo, energia e dinheiro. Aí eu pergunto, se você não quer investir tempo no seu filho, que prioridade é essa então? Que prioridade é essa? Eu pergunto nesta manhã, se você não quer dispensar nem tempo para o seu filho. Às vezes você dispensa dinheiro, paga uma boa escola, paga sei lá, tanta coisa, tantas essas coisas, tem muita coisa para pagar. Até paga, mas não gasta tempo e não gasta energia com o filho. E aí? Provérbios 22, verso 6. O autor sagrado, ele fala o seguinte: ensina ou educa a criança aonde? Leia para mim, por favor. Aonde? No caminho em que deve andar. Mas veja bem, aí tem uma observação que eu quero fazer. Ensinar ou educar no caminho, ou ensinar no caminho é diferente de ensinar ao caminho. Mas por que é diferente? Ensinar o caminho é eu falar assim, o caminho é aquele lá, vai. Agora, ensinar no caminho é ir junto. É ir junto. Aí está toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Você falar para o seu filho, meu filho, lê a Bíblia. É diferente de você sentar com ele e ler junto com ele. Irmãos, eu estou fazendo um exercício lá em casa com meu filho Caleb. Eu propus para ele, para a gente ler a Bíblia assim, versículos alternados. Então eu sento, eu tenho algumas Bíblias de estudo lá em casa. Aí eu cheguei lá, peguei todas as Bíblias de estudo que eu tenho, coloquei na mesa e falei, meu filho, escolhe uma, para você estudar a palavra de Deus. Papai, mas essa Bíblia, posso escolher qualquer uma, escolhe aí. E meu coração até doeu, aquelas Bíblias bonitas lá, né? Falei assim, vai. E ele gosta muito de marcar, com marca-texto, né? Marca-texto. Falei, você pode marcar, riscar, anotar, faça tudo que você tem direito nessa Bíblia. É a sua. Ele escolheu a mais bonita lá, Bíblia de aplicação pessoal. Então ele senta lá, na mesinha dele, eu sento aqui na minha, e vamos lá, Salmo 119, já estamos quase terminando já. Esses dias nós lemos 43 versos do Salmo 119. Eu lendo um, ele lendo o outro. E é tão lindo, meus irmãos, ouvir a voz de Deus na voz do seu filho. Isso é um privilégio. Deus falando e você ouvindo na voz do seu filho. Isso é algo glorioso, que não tem preço. Isso é valor. Valor. Faça isso, leia a Bíblia com o seu filho, com a sua filha. Isso, meus irmãos, vai produzir um efeito extraordinário na vida dele e na vida dela. Bom, vamos continuar. Meus amados, existem coisas que somente Deus pode realizar. Isso é fato. Existem coisas que só Deus mesmo. Não adianta a gente tentar fazer. Os recursos humanos, eles falham, eles não conseguem dar conta de tudo, porque são limitados. Mas ordenar a nossa casa é tarefa única e exclusivamente nossa. Olha só, Deus pôde fazer o milagre acontecer na vida de Ezequias. Depois nós vamos continuar, vamos voltar para o texto lá. Só que ordenar a casa é a tarefa dele, a casa dele. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui, porque, meus irmãos, nós, os seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande para dar palpite na vida dos outros. Isso é fato. A gente olha para a casa dos outros assim e fala, olha, fulano deveria fazer assim, assim, assim. Nós nos tornamos ali psicólogos, nós nos tornamos ali administradores, nós nos tornamos ali, tudo que é especialidade. Engenheiro, fala, a casa dele tinha que ser assim, a fachada tinha que ser daquele jeito lá, e a gente dá, o carro dele tinha que ser, a gente começa a dar palpite em tudo na vida dos outros. Parece que a gente tem a solução para todo mundo, mas quando o negócio é na nossa casa, aí é diferente. Eu vi isso quando era solteiro ainda. Diz que um certo homem chegava na casa do amigo dele, as crianças estavam lá fazendo aquele movimento, né? E ele falava assim, olha, é o seguinte, ele era solteiro. Quando eu casar, eu tenho 4 princípios infalíveis para educar filhos, para cuidar de crianças.
tudo bem. Dali uns tempos passou, ele casou. E ele se encontra, e teve filhos, né? Aí ele se encontra com um velho amigo, né? Aí ele falou, e aí, os filhos lá, tudo bem? Tudo bem. E os 4 princípios? Ele falou, olha, os 4 princípios eu não sei para onde eles foram. Porque, meus irmãos, dar palpite na vida dos outros é fácil. Mas cuidar da nossa casa não é tarefa fácil. Isso eu admito. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e perguntar: está em ordem a minha casa? A minha família está em ordem? Está em ordem? Eu tenho estabelecido prioridades de acordo com a palavra de Deus? Será? Eu me lembrei de Abraão, porque eu não consigo, eu não sei, meus irmãos, os irmãos que pregam aqui, mas eu não consigo pregar sem lembrar de Abraão, não tem jeito. Não consigo. Eu não me lembro se alguma vez na vida eu preguei sem lembrar de Abraão, mas tudo bem, vamos lembrar aqui de Abraão, de Gênesis 18, versículo 19. O propósito de Deus para Abraão, meus irmãos, era o seguinte: que ele ordenasse os seus filhos, lá no verso 19 do capítulo 18, e a sua casa depois dele, para guardar o caminho do Senhor, para agirem com justiça e com juízo. Esse era o propósito de Deus para Abraão. Por quê? Porque senão a promessa feita lá no capítulo 12 não se cumpriria. Porque quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, engrandecerei o nome, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ponto. Essa promessa não se cumpriria, não haveria se cumprido, se Abraão não tivesse ordenado os seus filhos e a sua casa depois dele, para guardar o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Não teria acontecido. Eu comecei a pensar numa coisa. Com quantos anos Abraão teve Isaac? 100 anos. Um garotão de 100 anos. Com quantos anos Isaac casou? 40. Já era um menino maduro já. Então, quantos anos tinha Abraão? 140. Olha que benção. 140 anos, Abraão lá no casamento do filho Isaac. E Deus tem um jeito todo especial de trabalhar, e ele prepara logo uma moça para o Isaac, que era estéril. E o Isaac tem que orar quantos anos para ter um filho? 20 anos. Pensa no rapaz crente. Aliás, o encontro dele com Rebeca foi quando ele estava orando no campo. Com 40 anos, o rapaz já havia aprendido a orar. Viu só? Estava no campo orando. De repente vem lá a moça, ele tem aquele encontro, eles se casam. De repente ele percebe que ela é estéril, começa a orar. Ora, 1 ano, 2 anos, 20 anos. Abraão tinha quantos anos? 160. Aí vem os 2 meninos. Esaú e Jacó. E Abraão, com 160 anos. Aí você me pergunta, mas quanto tempo viveu Abraão? Está escrito, ele viveu 175 anos. Quantos anos ele conviveu com os netos? 15 anos. Você acha que Abraão não ensinou esses meninos? Você acha que Abraão não conversou com eles? Com certeza, com certeza. E o propósito de Deus se cumpriu na vida de Abraão. O projeto de Deus se cumpriu. Por quê? Porque ele ordenou a sua casa depois dele, os seus filhos, os seus netos. Irmãos, uma família forte é capaz de sustentar o ministério, mas um ministério forte é insuficiente para sustentar uma família. E olha que nós temos exemplos bem recentes, bem próximos. Todo mundo aqui sabe, mas não é sobre isso que eu vou falar não. Tá? Eu vou falar aqui de um exemplo da Bíblia.
Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo de número 12, os versos 1 a 5. Samuel, fim de carreira, homem de Deus, um ministério tríplice, juiz, sacerdote, profeta, julgou o povo de Deus. Verso 2. Vamos começar do primeiro. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz e tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor, e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido, de cuja mão não tenho tomado presente, de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos? Eu vou restituí-lo. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Não, negócio com você aí, Samuel, tá ok. Quantos de nós, fala para os obreiros aqui, não gostaríamos de ter um final assim? Hã? Olha só, que final, hein? Que maravilha. Ministério desse homem, perfeito. Caminho desse homem como juiz, como sacerdote, como profeta. Olha que esse homem, meus irmãos, ele, como profeta, ele falou coisas extraordinárias para homens importantes, para rei, repreendeu o rei. Esse homem, ele falou coisas tremendas. Esse homem julgou com justiça. Esse homem intercedeu pelo povo. Intercedeu tanto que chegou uma hora que Deus falou assim: olha, para Samuel, eu já tenho. Ele estava intercedendo tanto por Saul que ele falou: eu já tenho rejeitado. Na qualidade de sacerdote, o homem intercedeu. E você, meu irmão, você é sacerdote na sua casa? Porque o negócio aqui é casa, é família, sabe? E a pergunta minha: você está sendo um sacerdote? Você está intercedendo? Você está orando pelo teu filho? Você está investindo o seu tempo de oração em relação ao teu filho, de ensino? Sacerdote. Está sendo profeta lá na tua casa? Está profetizando bênção para os teus filhos? Está profetizando? Está abençoando a vida deles com palavras? Ou as tuas palavras têm sido aquelas palavras que não convêm a santos? Tá bom. Bom, o problema, meus irmãos, é que não ficou no capítulo 12. Se a gente voltar para o capítulo de número 8, de primeiro livro de Samuel, aí a gente vai ver um relato muito triste. E esse relato triste não é em relação a Samuel, mas aos filhos. E sucedeu, capítulo 8 de 1 Samuel, que tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha só, tudo que o homem não fez, os filhos fizeram. E aí? Longe de mim culpar Samuel por isso, longe de mim querer fazer isso, mas eu não sei o que faltou, o que aconteceu. Mas os filhos não aprenderam com o pai. Não sei porquê. E quando a Bíblia não fala, eu não vou querer falar aqui. Eu só posso falar o que está na Bíblia. Aí o que aconteceu? Versículo de número 4.
Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram, olha, todos, meus irmãos, não foi uma comissão representando os anciãos não, foi todos os anciãos, era muita gente. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Meus irmãos, os anciãos falaram para Samuel, olha, Samuel, você está velho, se você fosse viver mais tempo aí, ó, a gente estava contigo. Você é o cara. Desculpa a expressão cara, né? Mas você é o homem. Você é o homem. Você é o homem. Mas você está velho. Eles deram uma mensagem meio desanimadora para Samuel. Falou, Samuel, você está com o pé na cova. E se você vivesse mais um tempo aí, a gente estava contigo. Mas os teus filhos não dá para engolir esses caras, não. Não dá. Eles não estão andando no teu caminho, não. Você andou direitinho, mas os teus filhos... E é o seguinte, nós não queremos mais eles aqui julgando, não. Nós queremos um rei. E Samuel fica todo triste, meus irmãos. Todo triste. Veja, meus irmãos. Quando uma descendência não anda nos caminhos do Senhor, leva uma nação inteira a rejeitar ao Senhor. Entenderam? Quando uma geração não aprende a temer ao Senhor, leva uma nação inteira a rejeitar ao Senhor. Porque a gente vai ver nos próximos versículos que quando Samuel vai orar, se lamentar diante de Deus pela escolha do povo, Deus fala assim para Samuel, Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Irmão, vamos pensar um pouco. Nós estamos preparando os nossos filhos para ser uma geração que teme ao Senhor? Uma geração que vai influenciar o mundo? Que vai conquistar o mundo para Deus? Ou vai levar uma nação inteira a rejeitar ao Senhor? Essa é a responsabilidade nossa. É nossa. Bom, nós não estamos preparados para morrer. Não estamos preparados para morrer se ainda não tivermos colocado a nossa casa em ordem. Isso parece estranho, não é? Alguém pode dizer assim, bom, como nessa fila eu não tenho pressa, eu vou passar a senha, quem quiser minha senha pode passar na frente, vou ficar confortável. Não, não é assim. Nós vivemos um período de pandemia aí, e muita gente ficou. Muita gente ficou. E nós não sabemos que hora o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos. E a nossa geração está preparada? A nossa descendência está preparada para continuar fazendo a obra de Deus? Os nossos filhos estão preparados? Irmão, se Deus te chamar hoje, os teus filhos estão preparados para continuar caminhando na presença de Deus? Você tem a consciência tranquila de que você fez o que deveria ser feito? Irmãos, eu sei que essa manhã aqui, a palavra de Deus, eu tentei fugir disso aqui, mas não tem jeito, é essa palavra, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso, eu tenho que confrontá-los, porque esta é a palavra de Deus, não tem jeito. Eu não consigo fugir desta palavra, eu tenho que dizer isso. Voltando para o texto de 2º livro de Reis, no capítulo 20, agora no versículo 2. Quando Ezequias recebe aquela mensagem dura, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, ele chora. Aí Deus ouve a oração de Ezequias e vê as suas lágrimas. Olha, um verdadeiro contraste com os ídolos das nações da época. Por quê? Porque Deus ouve, Deus vê, e Deus atende, e Deus fala com Isaías, Isaías volta. Meus irmãos, veja que resposta rápida. A Bíblia diz que Isaías, lendo no texto aqui, ele nem tinha saído do meio do pátio,
do palácio, certamente, e Deus fala, volta lá e dá outra mensagem para o rei. Por quê? Deus ouve, Deus vê, Deus responde, Deus fala. Diferente dos ídolos que está no Salmo 115, verso 4. Eles que têm boca e não falam, têm olhos mas não veem, têm nariz mas não sentem cheiro, têm mãos mas não apalpam, têm pés mas não andam. Esses são os ídolos das nações, mas o nosso Deus, Ele é vivo, Ele ouve. Portanto, ore, meus irmãos, pelos seus filhos, pela tua família, pela tua casa. Pode orar, porque Ele ouve. Ele vê as tuas lágrimas, Ele atende e Ele fala, Ele opera, e operando Ele, quem impedirá? Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Receber o milagre de Deus, meus irmãos, é um privilégio. Ezequias teve esse privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade receber um milagre de Deus, porque Deus não opera milagres por acaso, Deus opera milagres com propósito. E quando Deus opera um milagre, meus irmãos, nós temos que ser prudentes para cumprirmos o propósito de Deus, e sermos coerentes e corresponder àquele milagre. Porém, Ezequias não correspondeu ao benefício de Deus. Não correspondeu. O seu coração se exaltou. E quando a gente vai lá para 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 32, dos versículos 24 a 31, a gente encontra um relato dizendo o seguinte, verso 25 do capítulo 32 do segundo livro das Crônicas: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. E Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória, abundância, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos, armas, vai falando aqui, armazéns, colheita, rebanhos, edificou cidades, e vai falando. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior à água de Giom, e fez correr por baixo, para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, aí ele falhou. Aí a gente volta lá para o segundo livro dos Reis, no capítulo 20, versículo 12, fala que a notícia da cura de Ezequias, ela foi longe, meus irmãos, ela viajou pelos países, pelas nações. O milagre foi grande, porque, irmãos, a enfermidade era grave. Talvez fosse um câncer, e um câncer terrível. E a notícia de que ele fora curado, isso, meus irmãos, foi longe. Aí os babilônios ficam sabendo, e aí mandam lá uns embaixadores fazer uma visita e se alegrar com Ezequias pelo milagre que havia acontecido na vida dele, pela cura. Acontece que quando esses embaixadores chegam para visitar Ezequias, ele estava naquela prosperidade, sabe? Muita riqueza, muita coisa acumulada, muita prosperidade. Porque, irmãos, nós vimos lá, né, que o Ezequias foi um rei que não teve semelhante a ele nem antes nem depois. Um grande rei, Davi, colocado ali, lado a lado com Ezequias. Lado a lado. Veja que o homem conseguiu prosperar. Mas quando chegam esses embaixadores, aí ele fica tão alegre, tão vaidoso. A Bíblia fala que ele se exaltou. E aí ele começa a abrir as portas da sua casa. E começa a mostrar, a se exibir todos os tesouros, toda a riqueza,
as armas, tudo de mais precioso e mais valioso que ele possuía, ele começa a mostrar para os embaixadores de Babilônia. Irmãos, nós não podemos expor os tesouros que tem lá dentro da nossa casa para os embaixadores de Babilônia. Cuidado com as redes sociais. Cuidado para você não expor os maiores tesouros que você tem dentro da tua casa, para receber de volta curtidas. Cuidado, cuidado, vigia, presta atenção, para você não expor aquilo de mais precioso que você tem dentro da tua casa. Cuidado, porque hoje é uma fobia. As pessoas anoitecem com o celular na frente e acordam, nem se lembram de agradecer a Deus pela vida. Já atordoado, já bate a mão no celular e já vai ver se alguém viu, se alguém curtiu, se alguém comentou, se alguém falou alguma coisa lá. Irmãos, entendo, eu não sou contra redes sociais, eu não sou contra nada disso. Eu só estou alertando-os para usar isso com entendimento. A gente precisa ser sábio, meus irmãos. A gente precisa pedir para Deus sabedoria para administrar essas coisas. Olha, se dependesse só de mim, jamais eu publicaria uma foto de um filho meu numa rede social. Jamais, isso é meu, eu. Não estou falando para ninguém fazer isso não. Eu não preciso curtida de ninguém para me sentir feliz. Eu não preciso expor o meu filho, os meus filhos, a minha família para ninguém, para eu me achar importante. Você também não precisa disso. Você precisa da presença de Deus na sua casa. Você precisa da arca de Deus na tua casa. A presença de Deus na tua casa é suficiente, meu irmão, minha irmã. Isso é suficiente para você ser feliz e você ser abençoado. Não é as pessoas estarem esbilhotando a tua vida, curiando a tua vida, procurando coisas nas suas redes sociais para te... Meus irmãos, vamos ser bem sinceros. Você acha que todo mundo que está olhando a sua vida, eles estão interessados no teu bem? Na tua prosperidade? Você acha que todo mundo está feliz com a sua prosperidade? Você acha? As pessoas vão fazer um passeio, nem curte o passeio, fica lá tirando foto, ele nem vive o momento, ele só está preocupado em dizer que está ali, publicar para alguém que ele está ali, não vive o momento. Você foi aonde? Você foi nas cataratas? Fui. Como é que foi lá? Eu fui lá, até as fotos lá porque ele não viveu o momento, ele não curtiu. Ele esteve lá, mas não esteve. Ele esteve lá a serviço. E paz, meus senhores, até nas igrejas, no culto, tem muita gente que quando Deus está operando alguma coisa que está acontecendo na igreja, ele está ali. Não estou dizendo aqui dos irmãos que trabalham na mídia, esse é o trabalho deles. E me entenda, por favor. É o trabalho deles. E fazem, por sinal, muito bem feito. Mas, até no púlpito, algo está acontecendo maravilhoso. E alguém com o celular filmando ali, nem vive, nem deixa Deus usar, nem deixa Deus falar o coração dele, porque ele está ali tentando registrar. Irmão, viva as coisas, não registre apenas, viva. Viva aquilo que Deus está proporcionando para você, para a sua família. Não podemos priorizar somente aquilo que nos faz felizes, mas aquilo que pode fortalecer a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência. Ordenar a nossa casa é viver de forma comprometida com a nossa descendência. Já estou terminando. Ezequias estava preocupado, meus irmãos, apenas com a paz em seus dias. Esse foi o grande erro dele. Depois de expor os tesouros da sua casa para os embaixadores de Babilônia, é que ele não estava preocupado com a descendência dele não, que vinha depois. E isso a gente pode ver aqui no capítulo 20. Vamos ler, Bíblia, vamos ler aqui. No capítulo 20, verso 14, fala que o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, depois dessa visita que ele recebeu, depois de tudo isso que ele fez, e fez uma pergunta básica, né? Porque o profeta, ele sabia lidar com o rei, né? Ele falou: o que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse a Ezequias: de um
um país muito remoto, vieram de Babilônia. E disse ele: o que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Tudo. Não deixei nada. Irmão, presta atenção quem você leva para sua casa. Presta atenção quem você convida para almoçar na mesa da sua casa. Presta atenção quem você chama para pousar na sua casa. Tá? Presta atenção aonde você deixa os seus filhos passar o final de semana. Presta atenção. Entenda, os seus filhos são a herança do Senhor. A sua casa é o lugar que Deus reservou para você e sua família. E pessoas que podem ajudar a sua família. Não pessoas que vão lá esbilhotar a sua casa, a sua vida, não. Presta atenção nisso. Tudo quanto tinha lá, eles viram. Coisa nenhuma há no meu tesouro que eu não lhes mostrasse. Aí Isaías vem com a mensagem. Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto que houver na sua casa, na tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Viu? Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Meus irmãos, foi Deus que falou. É Deus falando aqui. E ainda, até teus filhos, olha só, para ficar pior a situação, até teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos. Meus irmãos, levar os filhos para ser escravos e eunucos, fim da sua descendência. Está dizendo assim, ó, seus filhos vão ser levados para ser escravos, vão ser castrados lá, não vão ter descendência, você vai encerrar a sua descendência. Olha só o estrago. Então disse Ezequias a Isaías. Isso me deixa, meus irmãos, isso me deixa apavorado. Olha só a resposta do Ezequias. Boa é a palavra do Senhor. Já pensou? Uma sentença dessa, ele dizer que a palavra é boa? Esse homem estava no mínimo sem noção do que estava falando. No mínimo ele estava sem noção. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? No outro texto ele fala assim: já que não vai ser nos meus dias, eu não estou nem preocupado. Eu vou viver em paz, tudo bem. Depois que eu morrer, eu não estou nem aí. Meus filhos se virem. Pode ser escravo, pode ser eunuco, seja lá o que for. Não estou preocupado com isso. Irmãos, esse é o comportamento que não pode haver em nenhum de nós. Em nenhum de nós. Em nenhum de nós. Aí a gente vai lá para o capítulo 21, e aí a gente vê a sentença se desenrolando. Filho de Ezequias, Manassés, foi o pior rei de Judá. Olha só, e esse menino nasceu depois de 3 anos que ele fora curado. Nasceu naquele período do acréscimo, dos 15 anos. Depois da ordem de Deus, dada a ele, para ele pôr em ordem a sua casa, para ele ordenar a sua casa. E ele tem um menino, diante da palavra de Deus, eu imagino, se fosse eu ia ficar no pé daquele menino, ensinando dia e noite, a palavra de Deus. Esse menino, ele precisa me suceder, esse menino, olha. Mas ele não fez isso, ele não estava preocupado com isso. A Bíblia diz que esse menino foi tão ruim, meus irmãos, e fez o que era, 21 verso 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele tornou a edificar os altos, tudo aquilo que o pai dele tinha feito, ele desfez. Levantou os ídolos, levantou aqueles bosques, recuperou tudo aquilo de ruim que o pai havia destruído, ele tornou a edificar. De forma, meus irmãos, que até na casa do Senhor, ele edificou altares de ídolos em Jerusalém. Ele edificou altares aos exércitos dos céus. Até fez passar seu filho pelo fogo. Uma coisa terrível. Uma abominação terrível. Pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito. Olha, ele conseguiu, meus irmãos, na lista de reis de Judá, ser o pior. Simplesmente o pior. E por causa dele,
A Bíblia fala isso, que por causa de Manassés, o povo foi levado para o cativeiro. Ao ponto de Deus chegar e falar assim: olha, ainda que 2 homens de minha confiança intercedessem por esse povo, não tem jeito, eles vão para o cativeiro, por causa do Manassés. Irmãos, que a minha casa e a sua casa não seja um útero onde está sendo gerado uma geração que vai afrontar o Senhor, mas que a minha casa e a tua casa, em nome de Jesus, seja um lugar onde está sendo gerado uma descendência, uma geração que vai ser algo que glorifique o nome do Senhor, que impacte as nações, que venha impactar as nações, que venha caminhar por caminhos muito mais além dos nossos caminhos, aonde nós não conseguimos chegar, que eles possam chegar e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer para a glória do nome de Deus, eles consigam fazer, que nós possamos investir na nossa descendência, na nossa geração futura, porque esse é o propósito de Deus. Se não trabalharmos pensando nas próximas gerações, estamos errando o alvo estabelecido por Deus para as nossas vidas. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando e dando graça. Que essa reflexão nesta manhã não seja para assustar ninguém, mas para nos tornarmos conscientes da nossa responsabilidade. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Estabeleça prioridades de acordo com a palavra de Deus. Eu quero convidá-los. Posso orar, pastor, pelo povo de Deus? Se coloque em pé, por gentileza. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, estou diante do teu povo, Senhor. A tua palavra foi anunciada, foi ministrada. Que nesta manhã, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, ó Deus bendito, esteja com os corações abertos, Senhor, para receber, para guardar a tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, que esses homens que aqui estão nesta manhã possam investir, Senhor, todo o seu tempo, toda a sua energia, o seu dinheiro, os seus recursos, Senhor. Ah, meu Deus, para ordenar as suas casas. Que essas mulheres, Senhor, sejam mulheres sábias, que saibam edificar as suas casas, Senhor. Que saibam, Senhor, ordenar as suas casas, de acordo com a tua palavra, Senhor. Ó Deus bendito, que os filhos que são herança do Senhor, ó meu Deus, seja uma descendência, Senhor, abençoada. Que os nossos filhos sejam benditos do Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a cumprir a tua palavra, Senhor. Não nos ajude-nos a não sermos ouvintes esquecidos, Senhor, mas ajude-nos a sermos praticantes da tua palavra, Senhor. Ajude-nos a viver esta palavra, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. E todos que creem podem dizer amém.